Portugal. Obrigada, senadora Rose de Freitas, nossa querida presidenta, ministro Milton Ribeiro, deputado Zaratini, proponente dessa sessão, dessa audiência, o senador relator, que expressou posições muito positivas. Senhor ministro, primeiro dizer que é importante a sua presença, aliás, Vossa Excelência não tem se negado a essas presenças, mas eu quero expressar algumas preocupações, né? Primeiro, nós tivemos, com a pandemia, obviamente, problemas relacionados à busca da adaptação das universidades, dos institutos federais e toda a rede educacional, que precisará ser adequada agora com a imunização completa, né, dos professores. Eu acredito que até o mês de setembro nós possamos ter, em território nacional, essa imunização finalizada. Então, é possível que a rede volte fim de setembro, vamos dizer assim, de maneira compacta, integral, outubro, início de outubro, estamos com tudo funcionando, eu espero, dentro dos regramentos e dentro das adaptações necessárias. Nós vamos ter que gastar dinheiro, né, com janelas. Nós temos escolas que não têm janelas no Brasil, nós temos escolas que não têm água no Brasil profundo. Né? E óbvio que muita coisa mudou, muita coisa melhorou, o Fundeb é um advento, mas é evidente que nós temos graves problemas na educação. Então, nós estamos hoje com um problema de contingenciamento no orçamento de 2021, que chegou a 2,7 bilhões de despesas bloqueadas. 2,7 bilhões. Isso após um ano de difícil enfrentamento, né, à pandemia. E, obviamente, a LOA sancionada no mês passado, não é, com vetos, somam quase 20 bilhões de vetos. Quer dizer, a perda da educação, esses vetos, deputado Zaratini, eles somam 1,1 bilhão, representam uma restrição em diferentes políticas da rede federal. E aí eu vou para a rede federal, deixo a educação básica, que Vossa Excelência tem essa planilha com fluidez, não é? Mas, veja só, ação de apoio ao desenvolvimento da educação básica, apoio à expansão, reestruturação e modernização das instituições, não é? O comprometimento de programas de pesquisa, como as bolsas da CAPES, que a ANPG, que eu também quero pedir que o senhor receba, a Associação dos Pós-Graduandos, tem alarmado realmente a situação, e é grave. Não é? A assistência estudantil das instituições federais de ensino superior e apoio ao financiamento, não é? Para limitação de orçamento para os serviços terceirizados, dificuldade para a preparação do retorno presencial, que é o que eu introduzi. Então, primeiro, eu gostaria de saber como é que Vossa Excelência pretende enfrentar esse corte orçamentário. Na minha humilde opinião, senadora Rose, nós deveríamos pedir uma suplementação de recursos para 21. Uma suplementação, é necessária uma suplementação de recursos para 21, porque senão nós podemos ter um apagão nas instituições federais. Os reitores têm chamado a atenção, por isso a pertinácia do pedido que a Andif estivesse aqui hoje, porque as universidades têm autonomia financeira e administrativa. E os reitores, eles têm o domínio integral dessas dificuldades, inclusive da sua perspectiva de adaptação, de adequação ao período de transição da pandemia. Então, o pedido do deputado Zaratini é algo fundamental. A Andifes, o CONIF, aqui presentes, né, para que nós pudéssemos ter de viva voz dos reitores que têm se reunido com Vossa Excelência. Mas, portanto, eu quero deixar essa indagação. Infelizmente, eu não vou ouvir de viva voz, porque tenho uma audiência da bancada feminina com o presidente Arthur Lira, que eu tenho que me destinar para lá. Mas essa é a primeira coisa. O ministro se sente com autonomia, né, para diante de um governo que tem um esquema econômico propalado, dizer, bom, eu como ministro, sou ministro do governo, mas as universidades precisam, os institutos federais precisam. Né? Então, o que nós esperamos do MEC é isso, autonomia para dizer queremos essa suplementação. Segundo, em relação à lei orçamentária, né, eu acredito que o ideal é que tenhamos uma restituição dessas perdas, desse contingenciamento para 22. Né? Porque, se continuarmos com esse decréscimo orçamentário, podemos chegar a um limite que
o que na reforma administrativa está preconizado possa vir a ser estruturado, e nós não gostaríamos de ver a educação brasileira voucherizada, ministro, recebendo um ticket para pagar uma creche numa esquina de um bairro, com professores que não sejam de carreira, não tenham sido ensinados para ensinar. Né? Então, vamos contratar um engenheiro aposentado para ser professor de química no Brasil profundo. Não está certo. A licenciatura é uma ciência. Não é? Os professores são ensinados a ensinar. Não é todo mundo que pode ser professor. Às vezes é um gigante na pesquisa, é um gigante na sua profissão, mas não é professor. O senhor é professor, sabe do que eu estou falando. Não é? Então, essa questão é fundamental. Então, é reconduzir a pelo menos o orçamento de 18. Eu não estou falando nem de 15, que foi um grande orçamento. Não é? Pelo menos o orçamento de 18. Porque, se nós continuarmos nessa linha decrescente, o que está preconizado na reforma administrativa, que é caótico, vai acabar tendo que acontecer por conta da inanição. E aí eu sei que o tempo passa, mas a minha preocupação com a assistência estudantil, ela é gerida por decreto, né? Ela é ultra necessária, especialmente para as jovens universidades, para os institutos federais. Tem Instituto Federal que nasceu a partir das velhas escolas agrotécnicas federais, que eram muito importantes no esquema da formação de técnicos agrícolas. Então, a CEPLAC, né, essas escolas todas foram transformadas em escolas e institutos federais. Foi um advento, uma coisa espetacular. Mas elas recebem, eu própria venho daí, venho de uma universidade federal e venho de uma escola pública na formação básica. Então, ministro, essas escolas, elas recebem alunos de 14 anos, o primeiro ano, segundo grau. Né? 14 anos, 13, 14 anos. Primeiro ano do ensino técnico. Né? Eles moram nessas instituições. E é um esquema de tutela mesmo, de tutoria, porque é menino e menina, 14 anos. Então, como é que vai fazer sem assistência, sem dinheiro para assistência? Essa turma tem que ter assistência psicológica, tem que estar longe de pai e de mãe, é uma responsabilidade enorme, né, do diretor desses institutos. Eles têm que ter alimentação para a adolescência, come muito adolescente, precisa, né, está em fase de crescimento, eles precisam, são crianças, que moram na escola e que vão ser trabalhadores aos 17, como eu fui. Então, eu digo a Vossa Excelência, nós precisamos ver isso. Houve um período passado, não vou escarificar feridas, né, que o ministro chegou aqui e disse, olha, minha filha, mas isso não é assistência estudantil, não. Isso aí é assistência social. Eu digo, o senhor sugere o quê? Que dê um Bolsa Família a um menino desse? Né? É por isso que era difícil dialogar com seu antecessor. Era difícil. Né? Porque a gente precisa conhecer as dificuldades. Nós tivemos uma reitora que nos contou que houve um suicídio de um menino de uma escola indígena, de uma universidade oriunda de uma comunidade indígena, que ele não pôde permanecer por falta de estrutura para se manter, voltou, suicidou-se por frustração. Claro que, é evidente, nós sabemos as razões, né, do suicida verdadeiro, mas não há dúvida que é algo dramático. Um aluno de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena, paupérrimos, que vão para o sonho da universidade, se realiza e não tem a estrutura, nem que não é muito dinheiro, entendeu? Não é. Então, eu acho assim que, nesse caso, não tem que ter oposições, governos, partidos. Essa é uma batalha nacional, é restaurar o orçamento da educação. Não é? Então, eu deixo esse apelo e acho que a suplementação é inevitável, senadora Rose, é inevitável. Nós precisamos suplementar 21, porque 21 vem com a carga da pandemia. Né? E hoje o que nós estamos vendo no plenário é diferente, pautado, mexendo no piso dos professores, o que é um absurdo. E lá no Senado, uma discussão sobre a anistia dos 25%, desvinculação de receita da União. Os prefeitos estão em desespero, porque os 25% não foram usados. Ora, mas tudo foi orçamento de guerra o ano passado. Nós vamos ter que achar uma saída para isso. Mas não é simplesmente deixar de usar o dinheiro, porque precisa usar o dinheiro e tem que usar. Tem que usar para restaurar as escolas, adaptar, adequar e garantir que as redes municipais e estaduais funcionem dentro do preceito constitucional, que é o uso dos 25%. Obrigada.
Eu pediria licença ao deputado Domingos Sávio. A deputada Soraya tinha inscrito e eu não tinha anotado. Se me permitir, eu... Já deram as três. Já deram as três? Eu posso dar a palavra à Soraya? São as quatro? Deputada Soraya Manato, com a palavra. Obrigada.